Salve, salve pessoal, começando mais um Deu na Telha Podcast, sejam bem-vindos a mais esse episódio. Pega sua pipoca, seu refrigerante, sua água com gás, né, pra quem não bebe refrigerante. E sinta-se à vontade para se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar todos os nossos conteúdos. Tenho certeza que isso vai agregar muito na sua vida. Deixe seu like, se inscreve no canal. Eu sou o Marquinhos E2R, seja bem-vindo ao Deu na Telha Podcast. E hoje tem uma co-host aqui, se apresente, minha amiga. Eu sou a Mayra Guimarães e eu sou a co-host dele. Estamos aí para aprender e ensinar. É isso aí, pô, é isso aí. E hoje eu tô aqui com elas. Chegou o momento, eu vejo todo dia elas aqui, toda semana vindo aqui no DNT Studios pra fazer o Common Cast, né? E hoje eu chamei elas e falei assim, vamos lá fazer um podcast comigo. Elas ficaram meio assim e tal, mas estão aqui para a graça de Deus. Elinês? Elines, eu sempre vou errar o nome dela, gente. Normal. Ele e todo mundo. Ufa. E a Mariana, que é a filha da Elinice. Eli, pronto, já vou mudar, já vou chamar de Eli aqui, entendeu? Qual que é o apelido? Cada um inventa um nome pra mim. Eli. Mas o que mais o pessoal corta o meu nome e chama de Eli, tá bom. Não tem, mas eu não tenho problema com isso. O que me chamar, eu respondo. Será as boas. Vou chamar de pastor, então, hein? Pode ser. Sejam bem-vindas. Obrigado por ter aceitado o convite aqui no Deu na Telha Podcast, gente. Muito obrigada. É nós que agradecemos. Para nós é um prazer muito grande sempre somar com vocês. E eu acredito que nada foge do controle do Senhor. Amém. E eu costumo dizer que para Deus sempre sim, né? Amém. Tudo que é chamado para Ele pode contar conosco. É isso aí. Eu vou estar falando agora dos nossos patrocinadores e apoiadores desse canal aqui, né? O que ajuda e apoia e faz esse projeto continuar. Eu queria falar do DNT Studios. Você que está aí precisando fazer seu podcast, fazer suas gravações, as suas lives, o workshop, entre em contato com o DNT Studios. Aqui a gente tem toda uma estrutura planejada, completa para você vir fazer suas gravações, seus podcasts, criação de conteúdo. É só você entrar no site www.dntstudios.com e lá você vai ter todas as informações, o que a gente faz, como a gente faz. Pode entrar em contato com o WhatsApp que o nosso time de atendimento vai sanar todas as dúvidas e você vai começar a criar conteúdo de forma prática, rápida e inteligente. Eu também queria agradecer a loja Imprópria que mandou essa roupa aqui, modo streetwear. Obrigado a Imprópria. Para você que quer comprar roupas, né, nesse estilo streetwear, tem aqui na nossa descrição o site da loja Imprópria, www.impropriaoficial.com.br. Lá você vai ter roupas femininas, masculinas para você comprar lá. Tamo junto. Então, vamos lá. Eu queria que... Nossa, eu esperei por esse dia. Eu esperei por esse dia, gente. É por isso que vocês estão aflitos. Eu esperei por esse dia. Porque eu vejo toda vez elas fazendo os podcasts, né? E aí, elas fazem umas perguntas. Logo as duas primeiras perguntas, assim, pra pessoa, já é pancada, sabe? A pessoa já fica... E agora? E agora chegou o momento. Eu vou fazer, tipo, cada um responde, tá? Mas aí a primeira seria... um defeito. Um defeito. Artista. Olha, eu tenho uma facilidade muito grande de me irritar. Eu me irrito com muita facilidade. Com a mesma facilidade que está tudo bem, eu me irrito rápido. Só que eu não sou de explodir, mas para me irritar é com pouca coisa. Uma palavra já me irrita. Se é defeito, vamos contar o defeito. Ai, meu pai, um só. Eu acho que a facilidade de confiar muito em todo mundo. Isso aí é... Eu me entrego por completo, sem medo, e isso é um defeito. A gente tem que ter aquela segurança, aquele pé atrás. Acho que usar, né? a sabedoria para lidar com sentimentos, com pessoas, e eu tenho zero. Eu me jogo e eu vou, e muitas vezes é bem ruim. Não dá bom no final. Não dá. E agora a outra pergunta é: quem é a Eli e quem é a Mariana? Eu quero direitos autorais.
Bom, né? Vamos começar assim. Eu sou mãe, além de qualquer coisa. Eu nasci para isso. Eu amo ser mãe. Como pessoa, eu me descrevo uma pessoa generosa, mas irritadíssima e que ama a Deus acima de qualquer coisa. O maior prazer da minha vida é servir meu Jesus. Amém. A maior alegria da minha vida é servir ao Senhor. Amém. A senhora falou de ser mãe, né? Eu já quero começar a falar. A senhora tem só 3 filhos, né? Isso. É que, na verdade, 3 filhos que saiu da senhora, mas quando Deus chama a gente para ser pastor, ter o chamado de pastor, a gente se torna mãe. E para isso, você realmente tem que nascer para viver isso, né? Com certeza. Bem legal isso. Antes da Mari responder, até porque eu entendo que ser mãe é muito mais do que gerar. Sim. Eu gerei 2, né, que a gente brinca em casa, nasceu da minha barriga 2 e nasceu do meu coração 1. Meu Deus. Mas eu penso que... A Milena. É a Milena. Isso. Charada minha irmã. Eu penso que a gente é muito além disso, porque a gente também, às vezes, é mãe do pai, é mãe da mãe, é mãe dos irmãos, Verdade. é mãe de uma amiga, porque são momentos que a gente se coloca num papel, Sim. entendeu? Então, assim, mãe do esposo, Uma responsabilidade. uma responsabilidade. Um fardo grande e Exatamente. Então, assim, e eu faço isso com muito amor. Amém. Mãe das minhas amigas, mãe de colegas de trabalho. E eu amo isso. E sou mãe da minha igreja. pesado. Glória a Deus. Pra gente cuidar de alguém, o meu pai tem 70 anos. E eu literalmente me acho mãe dele. E realmente, pra gente saber lidar com situações assim, você precisa amar o que você está fazendo. Porque tem certas coisas que a gente passa na vida que a gente fala, por que eu tô passando por isso, né? O que eu plantei para colher isso, Exatamente. né? Mas é aquilo, né? Eu plantei amor, então eu vou colher amor diante de qualquer situação, boa ou ruim. E é isso aí. Até porque ser mãe faz parte disso. Porque você tem um nenenzinho tão pequenininho, tão bonitinho. Quem que olha para aquele nenê e vai acreditar que um dia ele vai te responder mal? Exato. Ninguém. Entendeu? Você planta o quê? Amor, você alimenta ele de você, do teu sangue, porque o leite materno não é nada mais do que o próprio sangue. E você faz tudo por ele e sabe que um dia ele vai te chatear. Sim, mas não sim. impede que você o ame. Bem, Quando você precisa dar uma bronca, você não sente prazer nisso. é verdade. Mas você precisa criar nele um caráter. Aleluia. Né? Então, é por isso que a gente é mãe. E você, Mariana? Quem é a Mariana? Eu acho que eu sou completamente o contrário. E não é sendo clichê, eu acho que eu sou uma pessoa que nasceu para ser filha. Porque até às vezes a gente tem disso, puxando esse gatilho rapidinho, de ser mãe dos amigos. Perdão. E alguns amigos até falam, você dá ótimos conselhos, não sei o quê. Mas eu acho que eu sou uma pessoa que nasceu mais para ouvir do que para falar. Eu acho que eu sou uma pessoa que nasceu para ser guiada, não para guiar. Uhum. Eu não sou aquele tipo de pessoa que nasceu para ser líder. Meu Deus, Então, eu acho que eu nasci para ser filha, que legal. para ouvir a voz, para reconhecer a voz. Seria do pai ou do meu pastor, que é Deus, no caso. Amém. Então, juntando nisso, eu acho que eu sou uma pessoa que nasceu para ser filha. A Mariana é uma pessoa extremamente curiosa, no bom e no mau sentido. Às vezes eu pego uns puxão de orelha, assim, porque para de bem que você tem uma perguntar, mãe assim. para de perguntar, não só conta, cuida a vida. E outras vezes, isso me ajuda muito no ramo acadêmico. Eu sou uma pessoa completamente obcecada por outros idiomas. Ai, que legal. Então, isso me ajuda muito, essa curiosidade. Já te admiro, porque eu odeio estudar outra língua, gente. Ai, eu amo de paixão. Meu Deus. Tanto que eu, desde bem pequenininha, não sei quantos anos comecei, acho que desde quando eu comecei a ler e escrever, eu já me apaixonei pelo inglês. E eu Ainda sou antes de ler e escrever, porque antes das primeiros números, ela já falava em inglês. Mentira. Aquele de 1 a 10, de 1, 2, 3, 4, ela já adorava inglês.
colocou Gente! ela colocou Nossa! a Dona Aventureira, tinha um programinha de inglês, amava colocou a Dona no bolso. Aventureira. Ela Eu adorava amava a Dona a Aventureira. Dona Aventureira. Odiava. Aí eu sou autodidata no inglês. Sério? Sério. Meu Deus. É, velho, Tem olha, 17 anos. 17. Fiquei pra trás. A minha irmã, ela começou a estudar inglês. A gente tem o inglês superficial na escola, né? A Milena começou a estudar inglês, ela falou assim, Má, vamos entrar comigo. Eu falei, quê? Imagina! Eu e meu irmão. Agora eu tô sofrendo. A minha irmã, ela fala fluentemente, né? Ela falou assim, ó, você pelo menos tem que saber falar o seu nome, falar, what's your name? Eu falei, isso aí eu aprendi na escola. Ela, mas tem a pronúncia corretinha. Correta, exato. Não é pra mim não. Mas é necessário. É uma Sim. língua necessária. Verdade. É uma coisa ela que sabe eu- falar latim, né? Não, falar não. Eu sei ler em latim. tá. Mas foi Eu ia falar pra você falar alguma coisa aí pra nós, aqueles bem vacilão, né? A vergonha vem, gente. Eu ia Bebe. pedir aqui, cadê o latim? Eu sempre assim, eu sei falar inglês, então fala alguma coisa aí pra mim. Something. Eu consigo ler, mas assim, foi por uma necessidade. Uma necessidade da faculdade, só. Porque senão eu não tinha feito. Bom, aí tem isso dos idiomas. Eu me considero uma pessoa, não sei, generosa e muito empática. Mesmo quando eu não quero, eu acabo me colocando no lugar das outras pessoas. Tem cara mesmo. Eu sofro muito, quer me matar, colocar uma pessoa chorando na minha frente que eu começo a chorar junto. Eu chorei. Gente, as duas estão aqui Não agora, chorou não, complicou. né? Quase. Ainda mais quando eu vi o Milena. É porque elas não escutaram a mensagem, só a gente escutou aqui no Exato. fone. Nossa, Nossa, verdade. Vocês iam gente. chorar, literalmente. Essa daqui é chorona. Nossa, tudo eu choro. Mas a minha família inteira, a gente até brinca que fala que cada um nasce com um balde debaixo de cada olho. A minha também, então. Todo mundo é chorando. Meu, a minha mãe, a gente pode falar, responder ela mal, assim, que a gente nem considera ela mal. Nossa, mamãe, ela já chora. Tô cuidando com uma 10 anos, de 10 anos. Eu sou assim. Nossa, minha família tem esse problema também, gente. A gente chora demais. Por nada. A gente chora. Bom, mas é isso. É isso, é isso. Eu queria falar um pouquinho da sua formação, né? Que eu acho que você é formado em advocacia, é isso, e está se formando em Em psicologia. psicologia. Queria que você falasse o porquê você se formou em direito, teve essa vontade, né? E por que psicologia também, depois de ter uma faculdade, querer fazer outra? Olha, na verdade, eu tenho mais uma formação. Eu fiz um técnico em... Ai, gente, fugiu o nome agora. Ciências. Contabilidade? Não, eu fiz ciências contábeis até o segundo semestre, mas tranquei. Isso foi alguns anos atrás. Aí depois eu fiz estética. Eu fiz técnico em estética. Esse eu me formei. Aí e eu me formei. No começo eu estava nas duas. Eu estava fazendo técnico em estética e já estava fazendo direito. Terminei direito porque era um sonho meu de infância. Sabe aquele negócio quando você assiste um filme que tem um juiz, aquele júri, né? O fórum lá, e aquela paixão desde quando eu era criança. E é interessante porque o direito ele veio para a minha vida como uma promessa do Senhor. Amém. Há muitos anos atrás, a gente estava passando uma dificuldade muito grande financeira e o Senhor falou para mim que Ele me daria a faculdade. Glória a Deus. E no dia eu pensei, eu duvidei em pensamento. Toda vez que eu leio o texto que fala que Sara riu, eu falei, eu sei muito bem do que esse texto está falando, porque no meu pensamento eu falei, que jeito. Sim. E na hora o profeta que estava me entregando a palavra, ele disse assim, ó, você não vai pagar em dinheiro. Você não vai pagar com R$1. E depois de muitos anos mesmo, nós mudamos para Rio Preto. Meu marido foi trabalhar numa faculdade e eu consegui bolsa. Mentira. Sério. Sério. Então, assim eu me formei. E quando foi, ele chegou para mim e falou, olha, liberou sua bolsa e você precisa fazer inscrição até amanhã. Que curso você vai fazer? E eu já estava numa situação bem diferente. Aí eu liguei para minha mãe, porque até hoje nós temos uma ligação, como a minha ligação com a Mariana é a minha com a minha mãe. Que legal. Eu liguei para ela e falei, mãe, me ajuda a decidir. E ela falou, vamos orar. Minha mãe não decide nada sem orar. Ela falou, vamos orar. E ela pegou e ali, na oração, ela começou a falar, Senhor, que realize os sonhos da minha filha para que ela possa realizar os teus sonhos. Meu Deus. Então, eu falei, eu vou fazer direito. Fiz o direito,
Só que, assim, eu fui desencantando. Porque, infelizmente, quando você não tem um nome influente, demora muitas coisas a acontecerem. Infelizmente, o nosso país é um país de leis que são bonitas na escrita, Sim. mas você vai 5 anos para a faculdade para ouvir a frase, né? Depende. Meu Deus. Depende do quê? Depende do entendimento do juiz. E a gente teve ainda uma outra decepção, porque nós fomos enrolados por um advogado cristão. E assim eu me decepcionei. Eu falei, não é isso que eu quero para a minha vida, não quero isso para mim. E eu comecei a falar, Senhor, então eu já realizei o meu sonho, agora eu quero realizar o seu. Glória a Deus. E em seguida, meu marido chegou e falou, olha, eu consegui, né, que você faça mais uma faculdade. De graça. Desse jeito, né? De graça, não. Eu sempre conserto porque ele trabalha muito para isso. Sim. Mas sem pagar em dinheiro. Vamos colocar bolsista, né? Sim, exatamente, exatamente. E é nessa bolsa que eu estou encerrando esse meu 5º ano de psicologia. Que legal. Com louvor a Deus, porque por muitas situações eu pensei em parar, eu achei que não fosse dar conta, eu fiquei doente, eu entrei em depressão no meio da faculdade, eu perdi a minha irmã no Covid. Meu Deus. E eu não soube lidar muito bem com essa perca. E eu pensei muitas vezes em parar. Inclusive, eu faltei muito. Teve um semestre que foi o que eu fiquei pior. Mas o Espírito Santo entrou no meu quarto e ele me levantou da minha cama pelas mãos. Aleluia. Então, eu acredito que agora eu estou para cumprir o propósito do Senhor. Glória a Deus. E eu tenho visto já o Senhor colocando na minha vida pessoas que precisam também desse cuidado, que também não acreditavam, que também não tinham esperança, e que o Senhor tem nos usado de uma forma diferente. Aleluia. Eu não sou o tipo de pessoa, embora eu seja muito fácil de colocar numa caixa, nenhuma caixa me cabe. Não sei se vocês conseguem entender isso. Porque as pessoas me olham e falam assim, nossa, ela é muito assim, né, muito formal. Só que, ao mesmo tempo, não me cabe dentro da formalidade. Porque eu acredito muito, tanto, inclusive, na psicologia, a linha que eu estudo é a fenomenologia, que cada ser é um fenômeno. Que eu acredito que as pessoas, realmente, elas não são iguais. Amém. O que acontece comigo pode não fazer efeito se acontecer com ela. Então, eu acredito assim. E que, no começo, foi uma briga muito constante. Falava, as pessoas... Eu quero trabalhar para Deus e o humanismo, ele traz o ser humano como centro. Mas um dia Deus falou comigo, ele falou assim, olha, eu parei tudo para socorrer o humano. Então, não é diferente. Tô arrepiada. Não é diferente com o que você está fazendo. Você não está errada. É que quando você para tudo para socorrer alguém, para entender como funciona a cabeça dele, você não está me tirando do centro. Amém. Foi para isso que eu te chamei. Glória a Deus. Então, assim, é nesse lugar que eu me coloco. Amém. Né? Eu sou uma pessoa muito obediente. Amém. E sofro grandes consequências por isso. Porque eu vou até o fim no que eu creio, no que eu sei que foi Deus que falou comigo, eu vou até o fim, embora ninguém acredite. Embora as pessoas dizem que você está jogando dinheiro fora, você está perdendo o seu tempo, se eu ouvir do Senhor, ninguém me segura. É o secreto, né? Exatamente. Deus, eu costumo dizer que Deus tem um particular com todo mundo. E o meu particular não é o seu particular. Não. Então, as pessoas, pode ser até mesmo dentro da nossa casa, eu posso ouvir isso do meu pastor, né? Às vezes eu chegar e falar uma ideia para ela, da qual Deus me direcionou, ela não vai entender da maneira que eu estou entendendo. Exato. E nem é falta de fé, é falta de particularidade com Deus. Sim. É muito legal isso. E só falando aqui, eu tô me sentindo aqui, gente, filha, tipo, nós 3 crianças e ela super adulta. Nossa mãe. Esse é efeito mãe. Gente, é muito gostoso isso, porque eu adoro sentar com pessoas mais velhas e experientes. Meu pai tem 70 anos e ele nunca conta uma história repetida. E eu sempre aprendo com ele. Então, a senhora tá sendo uma bênção na minha vida. Saiba disso. E eu vou te contar uma coisa. O meu pai, ele conta muito as mesmas histórias. Sério. Mas é tão interessante que, às vezes, a gente não tem essa paciência. E uma vez eu ouvi um vídeo, eu assisti um vídeo curtinho, que falava exatamente sobre isso. Que era um pai que já estava na demência, e ele mostrava um passarinho para o filho. Aquele é um passarinho? Ele é. Aquele é um passarinho? Ele, nossa, eu já te falei que é.
Aí o senhorzinho tem uma memória bem remota de quando o filho era muito pequenininho e ele falava, não sobe, e o filhinho subia. E ele descia e falava, não sobe, e o filhinho... Entendeu? Então, eu penso que a respeito disso, tem coisas que as pessoas mais idosas fazem, ou mais velhos que nós fazem, que... Gente, esses dias que eu descobri que a panela velha do Sérgio Reis só tinha 30 anos, mas tudo bem, eu já sou a panela velha. Com muito conteúdo. Mas exatamente isso, eu acho que ouvir o mais velho, as pessoas mais velhas que a gente, tem uma certa sabedoria, Sim. ainda que não aparente sabedoria nenhuma, mas nos traz algum aprendizado. Com certeza, a vida, né? Sim. Das experiências. E automaticamente, é que a vida é um ciclo. E às vezes, alguns ciclos se repetem, né? Sim. E aí, dentro da nossa família, ele fala assim, eu já passei por isso. Ele fala, ainda aconselha, a gente faz, acontece do jeito que falou. Mas ele coloca aquilo com uma ótica diferente, né? Tentando proteger. Então, Sim. Tem essa fase, né? De ouvir. Eu aprendi muito com o meu pai essa questão de ouvir. Ele fala assim, você precisa ouvir mais, Mayra. Você precisa sentar e ouvir mais, absorver mais. É porque ele fala com o pensamento de te ensinar. Isso. E o adolescente, principalmente, ele ouve com um ouvido arrogante. Exato. Eu não preciso Rebelde. disso. A A vida vida é me minha. ensinar. Eu vou fazer. Não é porque não deu certo para você que não vai dar, porque eu sou diferente. Exato. Só que a maturidade é só com o tempo mesmo. Exatamente. Então, tem vezes que eu nem falo, eu falei, você quer ir? Vai. Quando você A mãe voltar... falou isso, eu não vou. Não vai. Só não vai, porque tem um ditado antigo que diz assim, depois vai chorar na cama que é lugar quente. Eu disse, eu não chore na minha cama. Mas depois dessa minha fase, eu aprendi muito. Hoje eu escuto... hoje eu tenho 24 anos, mas eu hoje consigo ouvir muito eles. Eles falam, não é não. Gente, com essa carinha de 12. E a altura de 5 anos? Desculpa isso aqui. Tem que subir na árvore. Ô, Davi, você não veio não, viu? Queria ter a magreza de Davi. Ó, eu só queria... Antes, você vai fazer uma pergunta pra Mariana, mas você falou assim que a gente tava aqui como um filho e tal, mas a Mariana é bem ciumenta, viu? Porque ontem ela tava aqui e já falou assim, não sei o que, não acostuma minha mãe assim, não, que não sei o que. Eu falei, nossa, ciúme, então cuidado, viu, que ela é ciumenta. Não é ciúme, não é ciúme. Justa, filha. Faz uma pergunta agora pra Mariana. Pra Mariana, eu vou fazer? É? Deixa eu ver aqui. Me conta um conhecimento aleatório. Se bem que eu já te acho muito aleatório. Amar outras línguas pra mim é muito aleatório. Ela falou que gosta de pesquisar coisas aleatórias. Muito aleatório? Isso. Eu sei a história da República Dominicana. Meu. Gente, eu tava, tipo, beleza, uma coisa aleatória, né, mas... Eu achei que eu era nerd. Eu não bolso. Sério? Eu gostava de estudar sobre uma mulher... Na verdade, não sobre a história da República Dominicana, porque eu sei como ela se unificou. Mas, assim... Era uma mulher que ela começou a fazer os primeiros movimentos feministas latinos, e eu fui estudar sobre, e eu descobri que ela era da República Dominicana, e ela foi morta. Enfim, esse é o conhecimento mais aleatório que eu tenho. Mas olha, eu acho que assim, conhecimento nunca é demais, gente. Porque, talvez, lá na frente, você encontre uma pessoa que saiba do mesmo assunto que você. E aí você vai ter... Esqueci a palavra. Mas autonomia. Você vai ter autonomia para abordar aquele assunto. Então, nunca é demais os assuntos aleatórios. Eu gosto também de coisa aleatória, assim. Eu gosto. Tipo, de conhecimento geral que talvez eu falo assim, nunca eu vou usar pra minha vida, assim. Aí, de repente, alguém fala alguma coisa, eu isso. Eu sou uma pessoa que... Fala. Desculpa. Eu tenho várias fases, vamos dizer assim. Você tem 17 anos, né? 17. Eu tô nessa... Bom, eu falo com a minha psicóloga sempre que eu faço terapia. E ela fala que é normal isso do hiperfoco na minha idade. Só que eu tenho muito isso. Sério? Quando eu gosto de alguma coisa, eu fico obcecada por aquilo por um meu tempo. Deus. E depois muda assim. Rápido. E, tipo, não é uma coisa saudável. Por exemplo, vou dar um exemplo mais recente aqui. Eu fiquei obcecada pela pessoa Giovanna Antonelli. A atriz.
Eu não conheço. Não conhece? Ela era uma atriz, ela era da Globo, ela saiu. Uhum. Ela que fez o Clone, não sei se você conhece. A Jade do Clone. É novela. Eu não assisto televisão. É porque Eu lembro. eu falo do Eu Clone lembro. porque é o que as pessoas mais conhecem dela. Mas, assim, eu fiquei obcecada É por da ela. época dele. É, da minha É época, da né? época dela. Ah, então tá certo. Tem um complô aqui, você tá vendo isso, né? Ah. Então, assim, eu fiquei obcecada por ela. Aí eu assisti literalmente todas as novelas que ela fez, todos os filmes que ela fez, todas as entrevistas que ela tinha Sério? dado. Você E eu descobriu a sabia vida da tudo. pessoa. Exatamente. Eu Aí ela sabia falou o tudo, nome eu sabia das quantos filhas. cachorros ela tinha, que casa ela tinha, quantas casas ela tinha, quanto ela ganhava mensalmente na conta, eu sabia. E assim, Ô, Mariana, valoriza o isso tempo. não é muito saudável. Eu tenho hiperfocos, fases, eu fico obcecada por algo. Por exemplo, se eu assisto uma coisa, se eu ouço uma música, eu vou pesquisar até da onde veio a primeira ideia daquela música. Sério? E eu coleciono conhecimentos aleatórios assim. Tem os seus lados bons e ruins, ruins. né? É. Ó, o lado bom, quando nós assistimos a primeira vez, aliás, eu fiz uma pregação sobre Davi. Aí pronto, ela chegou em casa, ela Já já fui procurou, obcecada ela pela novela pegou Rei Davi. todo o Rei Davi, aí ela Ah, leu, legal isso. aí leu na Bíblia, aí depois ela começou a me confrontar, porque, mãe, a senhora viu isso? Eu falei, vi, isso aqui. Eu falei, filho, não dá pra gente fazer uma pregação e falar tudo da vida da pessoa, porque quem é que vai aguentar ficar lá embaixo assistindo, olhando pra tua cara? Ela, eu ficaria. também. Eu falei, então eu faço a pregação só pra você, não dá pra fazer isso pra todo mundo. Vamos aqui num devocional? Vigília também. É! Às 4 vigílias da noite ainda não dava, Deus mas do tudo céu. bem. Oh, deve ser muito legal ter uma mãe pastora, né? Às vezes é. Isso é até uma pergunta que eu queria falar, né? Porque. Desculpa. Não, mas é legal, você entrou no momento certo, né? Porque tem muito disso de filho de pastor, né? Tem toda aquela coisa assim, tipo, ele é filho de pastor, faz o que quer. Tem um certo julgamento, assim, né? Sobre isso, né? E como existe com o baterista também, né? Que, pô, eu não sei, tem uma vibe, o baterista é o... Baterista é o baterista. É, não ó a tem cara o que dela, ó a cara dela, ó a cara dela. Não tem o que falar. E como que é pra você, como está sendo, né? Se você percebe alguma diferença de você ser filha de pastora. Bom, tem seus lados bons e ruins, né? Como tudo na como vida. Como tudo na vida, Exato. é. Também. Os lados bons, acho que é esse conhecimento, como é que eu vou falar? Essa conexão, esse aprendizado, sei lá. Mas essa facilidade de ter conhecimento. Porque qualquer coisa que eu tiver curiosidade, eu posso perguntar para ela que ela vai me responder. Né? E às vezes ela nem sabe, mas ela vai estudar para me responder. Uhum. Que muitas vezes acontece. Então, e por ser uma pastora e um pastor, meus pais, a nossa relação sempre foi e sempre vai ser pautada na Bíblia. Amém. Então a gente tem uma conexão muito forte. Glória a Deus. Porque a gente tem nossos princípios, tanto como família, tanto como corpo de Cristo, que não deixa de ser, mesmo dentro da minha casa. Amém. Então, esses são os lados bons. Eles sempre prezam muito pela nossa felicidade, mas também pelos princípios. Amém. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, eles falam, mas é isso que Deus falou para você fazer? É isso que está na Bíblia? É isso que é certo? Você orou? Você perguntou para Deus o que Ele quer? Então, literalmente, criar a gente no caminho, ensinar a gente o caminho que a gente devia andar, que a gente deve, né, que continua. Esse, eu acho que é o lado positivo. E os negativos, tem alguns, que é, às vezes, a gente pauta essa diferença, que eu falo até para ela, mãe, eu preciso de uma mãe agora, não uma pastora. Eu já cheguei a falar isso para ela, porque a gente tem que saber diferenciar as coisas. E às vezes a gente até chega como ovelha, não como filho. E a gente quer um conselho de ovelha. Mas tem vezes que a gente precisa de um colo de mãe. Tem vezes que a gente precisa de um colo de pai. Vou chorar. E às vezes eu falo isso pra ela, que eu preciso agora de uma mãe. Ou que eu preciso agora de uma pastora. Eu quero a sua visão como pastora. E isso é muito legal. Só que também tem o preconceito do resto do corpo. Da igreja, Que a gente vê muita diferença, igual eu saio para fazer agenda com meu irmão, para cantar, e a gente chega, as pessoas falam, ai, vocês são uma bênção, não sei o quê, e até um dia a gente foi cantar numa vigília e uma pastora chegou,
Ai, que legal, de onde vocês são? Que ministério vocês são? A gente falou, a gente é da comunidade Nova de Paz, do ministério do meu avô, papapá. Aí, vocês são filhos de pastores? Sim, a gente é filho de pastor. Aí ela deu uma olhada assim, nossa, deve ser complicado, né? Falei, só que aí ela já cortou o assunto e já saiu. Eu não sei se Deus falou com ela alguma coisa ali na hora, mas a gente sente essa diferença. Porque, claro, que vem de reputação, né? Alguns filhos de pastor a gente não dá para generalizar, mas tem esse preconceito, sim, de que ou o filho de pastor ele é muito pressionado, muito cobrado, palavra certa, obrigada, ou ele é muito largado. Ou você vê, acho que tem essas duas visões. Quando você olha para um filho de pastor, ou você imagina que tudo da igreja é ele que faz, ou você imagina que ele faz o que ele quiser e... Só porque ele é filho. Só porque ele é filho e ele tem essa liberdade. E é totalmente diferente disso, Exato. Né? Mas aqui, na verdade, acho que teve uma época que alguém trouxe isso. Sim. Né? E eles generalizaram isso. É isso que eu falo, não dá para generalizar. Exatamente. E é visível, vocês já foram ministrar na minha igreja, e é visível que não é assim que acontece. E agora eu tô tendo o prazer, né, o privilégio de conhecer a sua mãe. Nunca que vai ser isso. E só mais uma coisinha, que privilégio. Eu já fiz essa oração, mas eu entendi que eu nasci para ser o pilar da minha casa. A minha casa não é ainda convertida, acho que vocês até pegaram um pouquinho no final. Uhum. No entanto, eu já fiz essa oração, eu falei assim, Deus, por que eu nasci nessa família? Questionei a Deus, e eu falei assim, por que eles não são filhos de pastores? Eu tenho uma amiga que os pais dela são pastores, e eu admirava essa menina, porque ela tinha uma educação, assim, fora do comum. E eu falava assim, se eu fosse filha deles, eu ia ser assim. E aí foi quando Deus começou a ministrar em mim, que é totalmente diferente. Uhum. Deus tem as suas maneiras e jeitos de nos usar, né? Se eu tô ali é porque eu precisava, né, trazê-los para perto. E graças a Deus eles têm vindo. Mas, se você nasceu na família da sua mãe, nasceu filha dela, é porque você precisa dela. E na minha casa eles precisam de mim. Sim. Entende? Então, tem essa questão aí. Eu acho até super interessante você ter falado disso, que eu não tinha lembrado e me lembrou. Eu já orei. Uma época que eu estava muito frustrada com tudo na vida. E eu perguntei, tipo, por que eu nasci filha de pastor? Porque a gente não tem a mesma liberdade que os outros. A gente não pode fazer tudo. A gente não pode... Você não pode falar com tal pessoa porque você é filho de pastor. Não, isso meus pais falam, tá? As outras pessoas que falavam. E eu falava, por que eu nasci filha de pastor, cara? Com tanta gente no mundo, por que um pastor? E aí eu entendi que se não fosse um pastor e uma pastora, nem na casa de Deus eu estaria. Talvez eu nem teria nascido. Quem garante que eu não teria sido abortada? Quem garante que eu não teria sido jogada na rua? Quem garante que eu não estaria em um bar agora, ou sei lá, em um prostíbulo? Se eu nasci ali, era a família que eu tinha que ter nascido. Glória a Deus por isso. Deus conhece a gente, Deus escreve a nossa história desde muito antes da gente nascer. Amém. Então, já estava tudo preparado. A gente não tem que questionar. Custou pra mim entender isso, hein, gente? Custou pra mim entender isso. O legal que, tipo, as duas, Sim, né, tipo, os inversos, né? Compartilhando. É tipo a mulher que tem o cabelo cacheado, que é o cabelo liso, e a mulher que tem o cabelo liso, que é o cabelo cacheado. É tipo isso. Eu tenho os dois, gente. Eu tô dos As pontas lisas e a raiz super cacheada. Eu tô dos E eu tô começando a perder meu cabelo, tá? Então eu tô chateado com isso. Viu? É complicado. Mas eu queria fazer um adendo nesse assunto a respeito de papéis. Há momentos que a gente precisa tratar os filhos só como filhos. Sim. Né? A gente também, como pais, como pastores e pais, a gente também, eu acho que a gente se perde muito. Eu acho que o maior erro acaba sendo dos pais, porque nós é que somos os adultos, nós é que deveríamos ser maduros, e a gente cobra dos nossos filhos para que eles sirvam de exemplo para a igreja. Entendeu? Até porque a igreja vai falar assim, mas se o teu filho não faz, entendeu? Como que você quer? Pega um texto bíblico. Falar, né? Sim, pega um texto bíblico e diz assim, que aquele que não governa, nem a família não pode governar Nossa, a casa do Senhor. que difícil, né? Então, é um peso que existe. Sim.
Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que os nossos filhos também são seres humanos. E que se os outros erram, os nossos também vão errar. Sim. Porque eles são feitos da mesma matéria-prima. Amém. Entendeu? Só que, assim, o maior prazer que eu tenho por ser filha de pastores é que eu nunca busquei meu pai no bar. Glória a Deus. Nunca meu pai relou a mão para ofender minha mãe. Ele nunca abriu a boca para diminuir minha mãe. Ele nunca nos agrediu, nos feriu. Pelo contrário, tudo que eu estudo na psicologia hoje, e tem uma teórica que chama Melanie Klein, que tudo que ela fala a respeito de criação de filho na primeira e segunda infância é o que meu pai sempre fez. Meu pai nem pai teve para falar assim, ele aprendeu assim. Então, eu acredito que meu pai foi usado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Quando ele nos chamava para corrigir, ele sentava na cama da nossa mesma altura e conversava. Sabe por que eu estou chamando vocês aqui? Porque vocês fizeram isso e eu não gostei, e eu avisei uma, avisei duas. Então, assim, era toda uma ladainha que a gente falava, nossa, que saco. E quando você vai estudar psicologia, é assim que eles ensinam. Abaixa, fica na altura da criança, olha nos olhos, explica para ela por que você está corrigindo ela. Então, você vai vendo um monte de passo a passo que eu lia nos livros e eu chorava. Falei, meu Deus, como que o Senhor é lindo. Porque foi isso que o Senhor fez na vida dos meus pais, na vida do meu pai. E ele nem pai teve, o pai dele morreu, ele tinha 8 anos. Ele foi criado por um avô. E assim, então você vê muito o cuidado do Senhor. E outra coisa, Mayra, né? Mayra, isso. Mayra, todo sonho que a gente tem nunca é perdido. Amém. Se você já sonhou em ser filha de pastor, se prepare, porque a sua filha ou seu filho vai poder sonhar, vai poder viver esse sonho. Amém. Porque hoje eu vejo, eu não obrigo meus filhos a realizar os meus sonhos, mas eu me realizo neles. Glória a Deus. Quando eles estão cantando, tocando, eu sou a mãe mais cheia do Espírito Santo lá embaixo. Que delícia! Porque, assim, o que eu queria era saber tocar, era saber cantar, sabe? E não é para mim. Já fiz aula, já chorei, já jejuei, já fiz campanha de anos e Deus não me ouviu, porque não é minha praia. Hoje eu entendo que o Senhor me chamou para a psicologia. Amém. Não interessa quem criou. Esse dia me falaram assim, não, mas a psicologia não foi criada para Deus. Eu falei, nem interessa se foi para Deus. Interessa Deus, é que exatamente, caiu na minha mão é a arma e eu uso para Deus. Até o próprio Satanás foi usado. Sem mais delongas. Ó, Meu marido. o marido dela chegou aqui. Que esse ser humano de você. Gatinho. O amor, né, gente? Qual que é o nome dele? Mariano. Mariano da Eli. Olha como eles pesquisam. Aí eu sempre A gente tá sabendo de tudo, meus amigos. eu sempre brinco e falo assim, dona e proprietária. Justo. Um dia a gente... Você namora? Não. Não é casada ainda? Um dia a gente vai... Olha... Misericórdia. Não tá no tempo ainda. Não, eu também não tô no tempo, mas um dia a gente vai poder falar essa frase. Ó, pode falar. Rapidinho, Pode falar. pra explicar isso de ser filho de pastor. Minha família inteira, por parte de mãe, é assim. Eu sou filha, irmã, quase. Neta, bisneta, sobrinha, afilhada e prima de pastor. Meu Deus. Rodeada. Isso aí. Privilegiada. Não tem pra onde você fugir, não, viu? Era pra ser, viu? Ó, e eu queria falar um pouco aqui agora do podcast de vocês, né? Pra quem não sabe, elas têm um comum cast, né? E eu lembro que a primeira vez que você veio só você, né? Aqui a Mariana tava junto, acho que veio só você. A primeira vez foi só. Vem só eu. E eu tava numa fase assim, voltando a ir pra igrejas e tudo, pra igreja e tudo mais, assim. E foi muito bom ter você aqui, assim, sabe? Nossa, ela sentou, começou a conversar aqui, nós já deu aquela paz de espírito e tal. E eu sei que Deus vai colocando as pessoas assim, ó, no momento certo. Aí, depois daquilo, ele começou a vir um monte de gente fazer podcast de igreja, a gente vai aprendendo. As orações acontecendo aqui, pô, foi muito legal. E eu queria que vocês falassem um pouco desse projeto de vocês, o porquê que vocês iniciaram, qual que é o objetivo desse projeto que vocês estão fazendo. E a galera se inscreveu no Comuncast. Ah, é verdade, gente. Se inscreve aí, por favor. Ative o sininho. Toda influencer. Meu Deus, Ó, a primeira coisa, assim, esse projeto, eu creio que é um projeto do coração de Deus, Glória a porque literalmente ele veio do Senhor. Amém.
Nós estávamos no período de oração e nós perguntamos ao Senhor o que Ele queria para nós. E o Senhor falou comigo através de um sonho que Ele queria que por 10 dias eu saísse das redes sociais. E eu saí. Eu falei, gente, quem precisar falar comigo, me liga, mas não manda mensagem que eu não vou entrar em WhatsApp nem Facebook. Eu sei que as outras também são, mas eu não entrava nas outras. Eu só entrava no Instagram e Facebook. E nesse período, Deus começou a falar comigo em podcasts. E Ele foi me dando muitas revelações, muitas falas, e eu assistia aqueles podcasts, entrava em oração, e Deus me dava revelações através daquelas palavras. Aí eu assistia Douglas Gonçalves, eu assistia Karina Bach, eu ia assistindo assim todos aqueles que eram Morada, o Hub. Então, assim, foram um tempo, 10 dias, que eu me alimentei só de podcast. Que legal. E o Senhor foi nos dando uma nova roupagem para a igreja, inclusive nome que a gente usava, Igreja Evangélica Novas de Paz. E nesse meio, a gente em oração e eu em jejum, o Senhor falou comigo que era para mudar o nome da igreja. E Ele me deu uma palavra, a palavra da Igreja Primitiva. E no título da minha Bíblia fala assim, a primeira comunidade cristã. Meu Deus. E eu levei isso para os meus pais e falei, vamos mudar o nome da igreja. E no sonho, a pessoa falava assim para mim, é aqui que é uma comunidade? E eu falava, e eu fiquei assim, falei, não, mas vamos da nossa igreja, não é como ela falou, porque se for comunidade, eu pago o aluguel de vocês. Então eu entendi que era Deus falando, que era um novo tempo, um novo ciclo, e assim nós fizemos. E Comuncast é o nome exatamente de vir de comunidade. Amém. Independente de, por que uns usam igreja, por que outros usam comunidade? O significado de comunidade é viver todos em função de um, Aleluia. que é para o Senhor, amém. E o Senhor trabalha por todos. E a Bíblia vai dizer que naquela comunidade ninguém passava necessidade, porque o que era de um era de todos. E ninguém era obrigado, as pessoas faziam isso por generosidade. Elas partilhavam com a direção do coração. Então, nós começamos, a ideia do Comuncast foi isso. Depois, a gente tinha passado por um quadro de depressão, tanto eu quanto a Mariana, mas eu sou muito falante, muito tagarela, e ela é muito calada. E eu precisava, e a gente precisava casar isso. Só que todas as vezes que a gente ia para a internet, eu falava assim, filha, o que é essa figurinha? Ela, emoji, mãe. Aí faz tal coisa assim para mim. Ela, fala direito, mãe, não é assim, a senhora tem que falar direito. Aí eu falei, meu Deus do céu, a gente não vai se encaixar nunca. Eu falei, minha filha, a gente vai ter que fazer alguma coisa juntas, para a gente poder, né, se desenvolver. Alinhar, né? Alinhar isso. E a gente sempre foi muito parceira. Que legal. Aliás, eu acredito que eu sou parceira de todos os meus filhos, de forma diferente. Sim. Mas eu não acho que um filho ele vem por acaso. Eu acredito que Deus tem um propósito para que ele foi chamado. Amém. E o meu primeiro filho, ele nasceu para ser meu companheiro. Eu chamei para a vida para isso, para que ele me acompanhasse. E ele foi por muito tempo. Quando a Mariana nasceu, o Washington já tinha 8 anos. Assim que ela nasceu, ele fez 8 anos. Então, foi 8 anos que ele foi meu único parceiro. O pai dele trabalhava à noite, a gente ia. E, assim, todos os lugares era só nós dois. Quando a Mariana chegou, a Mariana veio para trazer calma mesmo para a nossa vida, para coroar a nossa casa. Glória a Deus. Então, foi uma alegria muito grande, um sonho realizado, porque desde pequena eu sonhava em ter uma filha. Sério? E eu sonhava que eu queria colocar o nome dela, Mariana. E quando o Washington nasceu, se fosse homem era Washington, que é o nome do meu pai, Washington Neto, e se fosse mulher já seria Mariana. Então, ela tinha muitas coisas bordadas desde a minha primeira gravidez. E por ironia do destino, o trabalhar de Deus, meu pai é Mariano. Ainda caso com Mariana. Minha irmã chama Mariana. Duas mulheres. E você é a coroa da sua casa. Quando foi a Mariana tinha 20 dias, ela teve um comprometimento muito sério. Ela teve uma reação alérgica a um remédio de cólica. E nós fomos para o HC de Ribeirão Preto. E nós ficamos lá uma semana inteira. E a primeira, quando nós chegamos com ela no hospital, o médico disse assim, olha, quando ela terminar de morrer, eu te aviso. Meu Deus. Porque ela teve 12 paradas respiratórias. Nossa. Sou um milagre, Então, eu assim, estou aqui. ela era muito pequenininha, ela tinha só 20 dias. Então, assim, amar e estar viva, amar e vir é um milagre, amar e estar viva é um milagre. E depois, vários acontecimentos foram milagres de Deus.
Então, assim, eu não tenho como não fazer, não servir, não amar esse Deus Amém. que me deu e que cuida de tudo mais precioso. E quando verdade. veio a Milena, eu fiz um voto com o Senhor. Nessa época, eu fiz um voto com Deus, que se o Senhor me desse a Mariana de volta, porque ele disse assim, ó, se ela sobreviver, ela vai ter muita sequela. Provavelmente ela não vai andar, não vai ouvir ou não vai falar. E até aí eu fiquei calada, eu não orei pedindo que o Senhor me devolvesse. Falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Amém. Só que quando ele me disse assim, olha, agora que ela passou do perigo de vida, ela vai ter sequelas. Aí eu falei, Senhor, eu não quero sequela. Porque se ela tivesse nascido com sequela, eu cuidaria numa boa. Mas o Senhor me deu ela perfeita, eu quero ela perfeita. Aleluia. Meu, tô arrepiada. Aí eu falei, eu faço um voto contigo. Se o Senhor me devolver a minha filha sem nenhuma sequela, eu vou adotar uma criança. E quando a Mariana tinha 6 anos, os médicos nos chamaram lá, a gente ia de 6 em 6 meses em Ribeirão, fazer o acompanhamento. Ele falou, olha, vocês só estão gastando dinheiro com combustível, fica para lá, porque essa menina é mais inteligente do que nós, todo mundo junto, não tem sequela nenhuma, está de alta, não precisa mais voltar aqui. Amém. Então, naquele dia, nós voltamos e chegamos, assistimos um culto. No final do culto, a irmã chegou e falou assim para mim, saiu um filme, eu quero que vocês assistam, leva a Mariana. Aí eu falei assim para ela, tá bom, dia 10 eu levo. Ela falou, não, eu quero que você leve hoje é pré-estreia, não sei o que. Eu falei, não, depois eu levo, mas é porque eu não tinha dinheiro mesmo. Aí ela chegou para mim e falou assim, você está falando isso porque você não tem dinheiro? Aí eu ri, eu falei, irmã, eu trabalho por mês, eu sou salariada. Está longe do dia 10, né? E aí ela foi, pegou a bolsa dela, pôs a mão na bolsa, chegou, me abraçou, falou, tchau, tchau. E pôs na minha mão o dinheiro. Ela falou, vai a família inteira. Quando eu abri, tinha R$200. Meu Deus do céu. Aí eu falei, Senhor, alguma coisa o Senhor tem conosco. E nós fomos para o cinema, no dia seguinte, nós já fomos lá assistir o filme, e quando chegou lá, era aquele Você Acredita? E uma das cenas do filme é exatamente um pastor que não podia ter filho, e a mulher dele era muito triste, e ele socorre uma grávida, e no final do filme a menina falece e eles adotam a bebê. E a frase que marca a nossa vida é que ela fala assim, quando a menina pergunta para ela, por que você nunca adotou? Ela responde assim, porque eu acho que a mãe tem que estar quando o filho nasce. E correu a nossa vida, nós oramos pelo nome, escolhemos o nome da Milena, porque é o mesmo nome, é o mesmo significado do nome da Mariana. E no final de quando apareceu a oportunidade de adotá-la, eu fui assistir o parto dela. Que legal. Então eu estava lá quando a minha filha nasceu. Meu Deus. E quando eu ouvi o choro dela, o primeiro choro, eu senti a mesma emoção. Meu Deus. Da cesariana da Mari, da cesariana que o Washington nasceu. Então, assim, não tem diferença. Se você se propõe a amar, e a gente ama amigo, a gente ama o marido, a gente ama cunhado, a gente ama a sogra, sogro, a gente ama as pessoas, não precisa ter mesmo sangue que a gente. Por que que com o filho as pessoas têm tanta dificuldade, tantos dedos com a adoção? É verdade. Né? Até são coisas que a gente brinca, às vezes as pessoas perguntam assim, como que você fez para escolher ela? Eu falei, eu entrei, vi na vitrine, aquela mais bonitinha, eu peguei aquela lá e trouxe. Porque assim, não escolhe. Né? As pessoas, não, eu só quero se for mulher. Misericórdia. Eu falei, gente, até a gente tem ultrassom que dá errado. Você vai lá com o enxoval todo rosa, chega lá, nasce o menino, você vai fazer o quê? Você vai deixar no hospital porque não era o que você estava esperando? Você decepcionou? Então, quando eu fui buscá-la, a mãe biológica perguntou para mim assim, e se for menino? Falei, vai ter que ser muito macho, porque vai chegar em casa vestido de rosa. E eu só trouxe já estava tudo rosa. Entendeu? Mas eu acho assim, que as coisas são muito mais naturais e práticas do que realmente a gente fica, sabe, choramingando a gente que dificulta, né? Dificultando as coisas. Nossa, e a gente tá numa geração onde tudo eles colocam defeito, tudo dificulta e tudo tá ruim. Mas eu vou te dizer uma coisa que, de repente, você pode mudar essa ideia. Com certeza. Nessa geração, o pessoal mais chato é da minha geração. Será? É os tiozão, meu. Tipo isso, meu. Será? Olha, eu tô numa sala da faculdade e tô falando mal mesmo. Corta. Não é indireta, é direta. Não é indireta, é direta. Que quem mais dá defeito na minha sala são as pessoas mais velhas. Sério? Inclusive eu. Então tá, a senhora se inclui nisso. Ela falou antes de você perguntar. Não, exatamente. Porque assim, ai, não quero que ligue o ventilador. Ah, Aí eu falei, vai ligar o ventilador sim. Entendeu? Aí ela já se irrita. Exatamente. A gente, os mais velhos, é quem mais dá chilique. Será? Pensando por esse lado, eu acho que eu concordo.
Não, assim, meu pai, ele é extremamente reclamão. Nada tá bom. Eu também. Nada tá bom. Ó, teu pai vai assistir isso aí, eu vou mandar pra ele, viu? Ele tá mandando cortar essa parte. Vou fazer um corte desse momento. Mas eu falo assim, releva, né? Só que eu acho que, na verdade, você acaba num colapso de costumes, né? Você vê tanto isso, você acaba acostumando, meu. Eu acho que o erro dessa geração é o excesso de liberdade que eles se dão. Não é nem questão de ter. Sim. A pessoa acha que porque, não, eu vou falar tudo que está na minha cabeça. E ela cai do conceito de ser verdadeiro para ser mal educado. Sim. Pra ter a razão, né? Liberdade Não, de na expressão. verdade, ele toma a razão do outro, porque às vezes o outro está falando e ele está na razão dele. A pessoa está falando porque ela acredita naquilo. Sim. E a gente tem que respeitar Sim, isso. sim. Entendeu? Eu acredito que a palavra que norteia o mundo é respeito. Aí você tem que respeitar o diferente. Até eu sempre falo sobre o preconceito. O preconceito sempre vai existir. Sim. É um conceito que você tem antes de conhecer alguma coisa. Então você tem um preconceito. Agora, o que você faz a partir de conhecer, aí é intolerância. Então, o preconceito sempre vai ter. Surgiu uma coisa que eu nunca... eu pensei que era tal coisa. Quer dizer, eu já tinha um preconceito com aquilo. Nossa. Mas agora que eu conheço, aí eu escolho de que lado estar. A gente falou Sim. da capa do livro. É, verdade, a gente tava falando sobre isso. E respeitar o outro, porque as pessoas elas vão pensar diferente. Sim. O nosso lado mesmo religioso. Verdade. O outro é católico, o outro é umbandista, o outro é espírita, é budista. Para ele aquilo funciona. Exato. As regras bíblicas e de fé é para nós Que vive isso. que né? vivemos isso. Então, eu acho muito interessante quando as pessoas querem me atacar, achando que está me atacando, porque... mas na Bíblia não diz? Diz, mas diz para mim, não é para você, amigo. Sim. Você nem serve, meu Deus, o que você quer? Entrar numa briga que não é E sua? tem o... Não, tem isso. Tome! Pronto. Tem isso confronto. Porque crente dá dízimo. Eu não pedi seu dinheiro emprestado para dar meu dízimo. Eu dou é do meu. Bolo. Não, e eles falam, meu pai fala isso aí. Fica dando dinheiro pra pastor aí, eu falo com todo prazer. Sabe, assim, é umas coisas que as pessoas se... eu até falo sempre, eu falei assim, tá, aí você pega o seu salário, gasta muito mais que 30%, 40% em cachaça. É verdade. E se eu falasse, que coisa feia, você está acabando com o seu corpo, você está destruindo a sua família, você está virando um alcoólatra. Para de cuidar da minha vida. Mas é você que cuide da sua vida, Isso é porque você verdade. acha que é isso aí que é o certo, entendeu? Sim. Eu respeito. Respeitar. Não concordo, mas respeito. Porque assim como tudo, a família, a amizade que a gente nunca vai ter confronto não é amizade. Verdade. Igreja que tudo que o pastor fala, a gente aceita, tá? Amém. Você pode ser qualquer outra coisa, menos uma pessoa inteligente. Sai fora. Porque o normal é dizer o quê? Que toda unanimidade é burra. Eu não sei quem disse isso, mas quem disse é verdade. A pessoa falou e todo mundo concordou, é porque as pessoas não estão pensando. Sim. Elas recebem aquilo e aceitam. E não é errado a gente duvidar, a gente questionar das coisas. O que a gente não pode é desrespeitar o outro. É. Verdade. Cada um no seu quadrado e respeitando. Para mim, é a palavra de lei. Eu acho que até um casamento, ele sobrevive sem amor, mas ele não sobrevive sem respeito. É isso aí. E Mariana, como é que tem sido fazer os podcasts aqui? Também tá falando que você é um pouco mais tímido, mais tal. Como é que tem sido? Acho que deu pra perceber. Mas hoje ela conversou bastante. Ela falou bastante. É porque tem alguma pessoa da idade dela. Ah, meu Deus do céu, gente. Tô Não. falando, gente, brincadeira essa parte. Eu acho que eu vou convidar ela pro próximo. Nossa, que sabe. Ela já me chamou de velha também. O que a intimidade faz, né? Tá ofendendo a Não gente, pode, tá? não pode, dá uma brecha. Bom, no começo era muito mais difícil. Não vou falar que não tá difícil, porque agora eu acho que tá menos. Mas eu acho que eu sou uma pessoa fechada. Até o momento que eu tenho intimidade. Mas assim, quando você tá na frente da câmera é diferente. Então, no começo pra mim era muito difícil. Tanto que eu não sei se você lembra, no primeiro aqui, eu quase tive uma crise de ansiedade aqui antes de começar a gravar. Que dó. Eu entrei em pânico, eu tremia. Mas assim, em questão física e mental tá me ajudando muito. Porque eu tô aprendendo a ser mais comunicativa. Amém.
Legal. E eu não tenho outra escolha a não falar, então eu tenho que falar, e eu tô aprendendo muito isso. E fora o conhecimento. O conhecimento que eu tô abrangindo, tá sendo... Minha cabeça tá se abrangindo a novos conhecimentos. Que legal. E você ter a experiência de sentar na mesa com as pessoas e ouvir sobre o testemunho, ouvir sobre a palavra de Deus, é muito especial. É avivador. Demais. E eu tenho, acho que o grande prazer de falar que, como uma pessoa que ainda está nascendo na fé, que eu ainda me considero uma criança na fé, é muito prazeroso e é muito gratificante de Deus receber esse privilégio. Amém. De estar aqui com pessoas mais experientes ou não mais experientes, né? E escutar e aprender. E igual aquilo que eu falei, nem estava remetendo a isso, mas que eu nasci para ouvir. E ouvir as pessoas. Está sendo uma experiência muito diferente para mim e muito boa. Está me edificando grandemente, tanto espiritualmente, quanto mentalmente, quanto fisicamente. E é isso, cara. Tá só crescendo. legal, Meu prazer legal. em gravar os podcasts estão crescendo cada vez mais. Então, Legal, legal. E eu no começo, eu também sempre fui uma pessoa muito fechada. Até hoje eu ainda sou assim, né? Mas quando eu comecei... Aonde? Eu peguei essa parte. Mas quando eu comecei o podcast, que foi tipo assim, do nada, foi realmente isso. Eu e a pessoa aqui, e eu tinha que falar. Eu fazia tremendo, até hoje tá sendo um dia que eu tô voltando a fazer as gravações. Eu tava segurando o copo assim, entendeu? Mas eu me coloco esses desafios assim na minha vida, e eu sempre aprendo. Sempre Legal. aprendo, sempre aprendo. E nessa terceira temporada agora, né, que eu já fiz 2 temporadas do Deu na Telha Podcast, a gente já tem mais de 100 e poucos episódios, é um assunto que eu vou tratar mais, que é essa parte de Deus. Eu já conversei com várias pessoas de diversos assuntos e nichos, e aprendi muito, muito, muito mesmo, né, coisas que eu aprendi que, pô, eu coloco na minha vida e executo, e coisas que, tipo assim, pô, eu aprendi que eu não quero na minha vida de jeito nenhum, né, e eu vejo que nessa terceira temporada eu tô vindo mais próximo de Deus, eu vou pegar mais nessa linha. Glória E a Deus. que pessoas que assistem a gente, pô, absorva isso. E tô aprendendo também, né, gente? Cada dia é um aprendizado aí na nossa vida. Eu costumo dizer que a vida com Deus sempre vai ser uma escola. Porque a gente acha que a gente sabe demais de um devido assunto, mas a gente sabe de Sabe, menos. né? Verdade. Entende? Então sempre vai se inovar as coisas e sempre Deus vai estar revelando as coisas para nós. É por isso que ele nos chama de discípulos. E é por isso que ele pede que a gente tenha um coração ensinável, Amém. né? Porque eu falo isso como pessoa, eu gosto muito de aprender. Para mim, uma pregação boa é aquela que me ensina uma coisinha que eu não sabia. Eu também. Legal. Me Entendeu? prende. Sim. Aquilo eu fico mastigando, é até um termo bem animal, mas é verdade, eu fico ruminando a semana inteira a pregação do domingo. Que legal. Embora eu tenha outras pregações, outras palavras, mas eu fico com aquilo, sabe? Aquilo vai alimentando, e acontece uma coisa ruim, eu falo a palavra, eu declaro a palavra. Senhor, o Senhor falou com a gente domingo isso no culto, e é nisso que eu creio, sabe? Ainda, Senhor, eu nem estou crendo, mas o Senhor mandou eu declarar, eu estou declarando. Legal. Entendeu? Porque eu acredito realmente que nós precisamos estar prontos para aprender. Amém. Sabe, dispostos. Não está pronto, porque às vezes a gente nem está. Mas fala, tá bom, Senhor, me dá aí a lição e eu vou executar. Né? Legal. Top. Um coração humilde, né? De ensinar e aprender. É isso aí, chegamos agora no momento aleatório. Ai, meu Deus. Depois que eu vi essa No momento aleatório aqui, é o nosso novo quadro do Deu na Telha Podcast. E hoje, no nosso quadro aleatório, deixa eu pegar aqui. Fica com esse daqui, que é o da Mariana. Né? No nosso quadro de hoje, temos o Você Conhece, né? Eu coloquei as mesmas perguntas aqui para as duas. E a gente vai falar assim, tipo assim, ó. A pergunta, primeiro, vamos lá. Eu não sei explicar muito bem aqui, mas no decorrer vocês vão entender, gente. A ideia na minha cabeça tá ótima, mas na hora de eu expor essa ideia, a minha comunicação falha. Ele é na prática. Eu coloquei aqui, ó. Responda essas perguntas sobre você, de forma objetiva. No episódio faremos uma divertida e interessante dinâmica. Então,
tem a primeira coisa aqui. O que te deixa bravo? E aí a sua mãe respondeu aqui. O que deixa ela bravo? E agora você vai ter que falar o que deixa sua mãe brava pra ver se você Eu consegue. acho que é bem parecido com as minhas coisas. Mas mentira, com certeza. O que deixa ela brava. Eu acho que é as mesmas coisas que a minha. Ela colocou uma. Só uma. Objetiva. Objetiva. Ah, Nossa, é difícil isso, né, cara? Que eu Uma tive essa coisa- ideia, né, velho? Nossa, que doideira, meu Deus do céu. tem tantas coisas. Ela disse, ela se irrita rápido. Ser contrariada, principalmente quando ela tá certa. O que mais? Já Ai, deu. me ajuda aí, pai. Não vale a ajuda dos universitários. Uma coisa só. Não, tem várias perguntas. Vamos lá, fala Mas eu uma, não fala vou uma. saber, tipo, Não, o que, fala- que ela escreveu aí. É, entendeu? O que não precisa ser necessariamente o que ela escreveu, mas pode ser algo que você acredite que deixa ela brava. Irritada. Falta de honestidade, seria a mentira. Ser contrariada, principalmente quando ela tem certeza que ela tá certa. Uhum. E falta de compromisso. E... Quando... eu vou falar. Fala tudo. Me inclui esse negócio. É. Quando a gente faz alguma coisa pra Deus que a gente não faz de todo o coração, ou com a alegria do nosso coração, que ela nos ensina bem a fazer isso, mas isso irrita ela também. Mas eu não sei o que ela escreveu. Não, tá bom. Eu vou fazer aqui, depois você faz a pergunta pra ela responder. Ela colocou aqui o que deixa ela brava é se sentir usada. Também. Sim. Pastora, o que deixa a Mariana brava? A Mariana é mentira, ser contrariada. Ela tem grande dificuldade com isso, assim, não de assumir erro, mas quando você expõe, você fez isso, ela muda na hora. As feições respondem. Isso. Aí, às vezes, até ela fala, não, mas eu não fiz a cara. Eu falei, você não fez a cara, você fez o olho todo. Só a cara respondeu. E falta de compromisso. Legal. Ela colocou aqui, ó, mentiras, falta de honestidade, ser contrariada quando está certa, e ser mandada a fazer algo que... Iria fazer. Que já iria fazer. Tipo assim, eu levantei aqui pra pegar uma água, aí você chega e manda, Fala. pega uma água, dá vontade de eu sentar e falar, não vou pegar água, entendeu? Eu também me irrito demais com isso, sabia? Nossa. Ó, e agora a segunda pergunta aqui. O que deixa a ele feliz? Família. Legal. Ela colocou aqui, fazer o bem. Legal. Com certeza. Agora pode fazer aí. Pastora, o que deixa a Mariana feliz? Muita coisa. Mariana, cantar, ler um monte de livro. Eu não coloquei ler. Né? Não colocou ler, mas pra você ver. Ela adora Conhece ler. conhece mais do que você. É mãe, né, gente? Tipo assim, deixa ela à vontade, sem dar nenhuma ordem nela, ela fica muito feliz. Muito, vira a minha pessoa E, preferida no e, mundo. e a paixão da irmãzinha dela por ela. Que legal, que legal. Ela colocou aqui, ó, estar cercada de pessoas que ama e servir ao Senhor, louvar, cantar e tocar. Muito bem. Ok. É que eu tava me comunicando ali com o diretor. Gabriel, aí o diretor tava... O diretor. Qualquer coisa que for muito importante, manda aqui no zap aqui, tá? O que você... Agora responde... Me perdi aqui, pô. Calma aí, gente. O que a sua mãe gosta de fazer nas horas vagas? As horas que ela tá de boa, assim, e ela fica... Orar. Ora bastante. É até um hobby, eu acho que é. Ouvir louvores. E o novo hobby dela é ouvir podcasts e ler. Só que minha mãe também, uma coisa que eu puxei muito dela é que, além de gostar de estar com as pessoas que ela ama, Uhum. ela gosta de estudar. Principalmente a Bíblia. Tem cara mesmo. Ser nerdzona, assim, buscar. Ela colocou aqui, assistir podcast. Que legal. O que
a Mariana gosta de fazer nas horas vagas? A Mariana gosta de ouvir música, ela gosta de tocar, ela gosta de ler, ela gosta de televisão, um monte de série, um monte de filme, um monte de coisa. E se pode colocar uma palavra, aliás, duas, né? Kirk Franklin. Que legal. Ela colocou... A senhora finalizou? Ela colocou assim, cantar, tocar, aprender novos idiomas e dormir bastante. Me identifiquei demais. Só a parte do idioma que não, né? Vai. Não, só a parte Mas do aí dormir. não vem meter esse louco, não. Mas o latim quebra. Porra, aí também complica, né? Justo, justo. Agora, Mariana, qual que é o prato de comida favorito da sua mãe? Nossa, o que ela colocou aqui, eu assino embaixo. Eu também. O prato favorito da comida da sua mãe. Ela tem... Vamos lá. Vamos lá. Dá Qualquer? uma dica, dá uma dica. Uma dica, uma dica. É mais Brasileira. cheiroso do que gostoso. É mais cheiroso do que gostoso, É velho. cheiroso pra você, olha pra mim. Tem umas coisas que a senhora come que Não, é da sua mãe, é da sua mãe. Porque tem umas coisas que Só- não cheiram. Não é comida japonesa. Não é crua. Pelo amor de Deus, quem gosta disso aí... não- Brasileira, hein? Brasileira. Galinhada, não. Feijoada. Poxa. É porque realmente eu gosto de comida comigo mesmo. Uhum, sim, Certo. sim. Sem frescuras. Sem frescuras. Sem frescuras, literalmente. Porque ela tem muita frescura de cheiro. Mas a senhora Esse cheiro acha aqui do que cheiro. eu sei disso? A senhora acha que eu sei? É o que a gente mais come em casa. Nossa, é tipo de milhões. Alô, churrasco na casa da pastora. Ah, Só quando eu vi churrasco. que delícia. Ai, Mari. Você não tem cara de quem quando eu vi churrasco. Ela não tem cara de churrasqueira, né? Tipo, vai chegar Eu sou com... casada com o melhor churrasqueiro do mundo, não tem Se declarou. Não é assim. Hoje tem churrasco em casa, hein? Chama a gente. Chama a gente. Então, colocou churrasco, né? É, isso, é. Qual é o prato favorito da Mariana? Macarronada. Explicando que não é o prato favorito. Ele falou que é um prato que eu fico, Comida, quando né? eu penso, fica tipo... Ah, bem, e você pensa, eu não sei. É só Só falar. Jesus. Mas eu coloquei macarronada, lasanha, que você gosta muito. Ah, não era isso? Então é. Errado. Comida japonesa e Ah, açaí. verdade. Nossa, ela tem um paladar de rica. Eu não, tá vendo? Eu sou mais churrasco. senti o Não, churrasco é o meu julgamento, prato viu? preferido. Eu amo senti churrasco. julgamento aí Não, da comida japonesa não, o negócio é churrasco. É nós, tamo junto. 3-1. É, ó, agora essa daqui, eu, Nunca se vou fosse acertar pra essa. colocar aqui, eu não teria uma opção dessa, mas essa aqui, ela falou que seria muito boa. Quem é o autor favorito? Como é que é? Qual é o seu o autor favorito? Primeiro, você que o favorito... Cara, não Isso. tem como eu saber dessa. É difícil. Quais são os livros que ela mais lê, Mari? A Bíblia. Tá, e o livro que ela mais comenta? É livro, é. Bíblia. Não, o livro da não, Bíblia! não. O livro da Bíblia que ela mais gosta de estudar, gosta mais de ler. Eu queria colocar essa pergunta porque todo episódio vocês indicam, né, um livro, né? Então eu falei, pô, eu acho que seria legal. E aí, a abençoada aqui falou isso. Ah, não sei. Fala um autor aí. Tipo um livro que ela leu e... Aleatório, que você viu. Lívia Soares. Que? Nívia Soares? Já li o da Nívia, mas eu li só um da Nívia. Tem a... Como é que chama? Esqueci Americana. o nome. É, americana. Esqueci o nome dela. Será? Tan, 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 tan. Começa com J. Ó, o marido lá sabe, ó. O marido sabe. Eu sei. Eu lembro da cara dela, mas não lembro o nome dela. Não é João. Lá você vai dando fala. Joyce Meyer. Eu lembrei da cara dela, mas não lembrava do nome. Legal. Qual é o autor favorito da Mariana? Nunca, cara. Não sei. Não sabe? Não sei porque a Mariana, ela lê muito de
tudo. Assim, ela não pega Específico. Exatamente. Legal. Ela colocou aqui, ó. Paulo Lemins, que é um poeta. Júlia Quinn. e Deus. Foi ele que esperou pra escrever a Bíblia. Então, Perfeito. acho que ele é o melhor autor de Eu até todos. diria, eu falei, olha, eu sei que poesia é uma das coisas que ela gosta muito de ler, mas ela Poesia? poesia. Não Mas- me pega. Paulo Lemins, que é... Eu tenho uns 2 livrinhos lá de poesia, mas passa longe. Eu amo. Sério? Poesia, Eu literatura. gosto Mário Quintana, eu gosto de uns brasileiros bem interessantes. Falando... C.S. Lewis, vocês gostam? Sim. É o meu favorito. Vou anotar aqui, se algum dia ela me perguntar, eu vou saber. C.S. Lewis. Vou voltar nesse episódio, no minuto 70. Exatamente. Ai, Marcos. Gente, muito obrigado pela participação aqui no podcast. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar para vocês aqui, cada um falar um pouquinho, uma mensagem final aí. Fique à vontade. Obrigado, de verdade. Quer agradecer primeiro? Bom, eu agradeço o convite. Me senti muito à vontade, muito obrigada. Legal. Agradeço mesmo o convite de coração. Me senti muito honrada por ter sido lembrada. Mesmo estando aqui toda semana, mas assim, é diferente. E o conselho que eu deixo é: permaneça. Amém. Às vezes é difícil, a gente olha para um lado, olha para o outro. E até uma coisa que a gente escutou é que o maior testemunho que a gente pode dar como cristão é permanecer. Então, mesmo que você esteja desanimado, esteja frustrado, cara, gruda em Deus, que é só Ele. Amém. Só Ele tem resposta para tudo, só Ele tem salvação. E permanecer. Fique firme, permaneça, que Deus vai te levantar. Amém. Eu queria agradecer pelo convite, fiquei muito feliz, eu me senti honradíssima. Eu tenho um carinho muito especial, né, por vocês. Me sinto muito mãe, até dos meninos mesmo. Eu sempre, quando eu faço comentário a respeito do estúdio, né, eu falo, gente, os meninos é show, vai lá. Assim, e é verdade. Eu não sou o tipo de mãe que fica gabando o erro de filho. Pelo contrário, eu cobro para se consertar, cobro para melhorar, cobro porque tem capacidade de fazer melhor. Mas quando faz uma coisa boa, eu sei elogiar. Amém. Né? Então, assim, nem sempre uma cara fechada é sinal de um coração ruim. É verdade. Porque a vida inteira eu sempre tive uma cara muito fechada, muito séria. E, às vezes, você precisa conhecer a história das pessoas para entender por que elas são assim. Amém. E eu sofri muito quando criança, eu sofri bullying na escola, de uma época onde ser crente não era comum, onde ser nordestino não era bem visto, onde ser pobre era difícil, onde ter cabelo ruim, né, porque era assim que chamava a gente, era complicado. Então eu sofri muito bullying na escola, eu sofri abuso sexual quando criança. Então a minha forma de me defender do mundo era ter uma cara fechada, fazer com que me respeitassem, para que eu não fosse ofendida. Então, quando você vê as pessoas assim, não pense só que elas são ruins, mas tente entender o porquê elas são assim. Amém. Porque às vezes elas são muito frágeis, elas não são duras, elas são frágeis e para se proteger, elas criam uma capa na frente. Sim. E a gente, como cristão, como ser humano, a gente precisa entender que cada pessoa tem uma história, Amém. né? E que o Senhor, ele fez isso, né? Ele respeitou a unidade de cada um, as especificidades de cada um. O Senhor, quando Ele chega para nós, ele chega em mim, Ele sabe como falar comigo. Aleluia. Que não vai ser o mesmo jeito que Ele vai falar com ele, que não é o mesmo jeito que vai falar com ela, nem com a Mariana. O Senhor, Ele vai falar diferente. Então, não espere que as suas experiências com o Senhor sejam igual das pessoas que você está vendo. E não é porque você ainda não teve que você não pode ter. Amém. Porque o Senhor, Ele sempre quer um coração disposto. Amém. Só precisa que você diga para Ele. Diz para Ele o que você quer dEle, o que você espera dEle. Tenha intimidade. Eu sempre falo que depois que a minha irmã faleceu, eu aprendi que o Espírito Santo é meu amigo. Aleluia. Ele é o meu verdadeiro amigo.
E às vezes o Senhor tira pessoas da nossa vida para a gente entender que aquele lugar é dele. Verdade. E às vezes a gente acha que, por que fulano foi embora? Por que o Senhor levou? Ou por que eu me mudei? É porque você precisa estar alinhado, a sua amizade verdadeira tem que ser com o Espírito Santo. Amém. Porque aí você não se frustra quando o ser humano errar com você. É verdade. Então, o que eu só queria dizer para você é que o Espírito Santo, ele sempre está disposto, ele está sempre com as mãos estendidas para ser o seu amigo. Abrace com ele, que você não passa frio. Aleluia! Nossa, gente. Nossa, é muito bom isso. Eu tô sendo automaticamente ministrada. Antes de terminar o podcast, acabar de falar do Espírito Santo, essa amizade com o Espírito Santo. Verdade. Muito legal. Depois dessa mensagem, dê suas considerações aí. Bom, eu queria agradecer pelo convite. Estar entrevistando é muito além de ser entrevistado. Aprendi demais e não tem muito o que falar. É isso. Deus faz, Deus ministra na gente e Deus une pra gente aprender mais. Amém. Amém. Ó, segue Comuncast nas redes sociais. Tá aqui na descrição, tudo bonitinho. Segue também a Mayra Guimarães, também tá na descrição aqui. Muito obrigado por vocês terem assistido até esse episódio até o final. Obrigado pelo seu like, obrigado pela sua inscrição. Que Deus abençoe a vida de vocês. Valeu, até o próximo podcast. Valeu, fui!